Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 140, A Verdadeira Aparência. Etiori está curiosa para saber qual foi a reação de Nassens quando ele viu pela primeira vez o céu verde do Reino das Fadas. E ela conta que isso acontece porque simplesmente a folhagem da árvore sagrada cobre todo o céu. E além disso, o tronco da árvore sagrada está tão longe que ele não pode nem ser visto do local onde eles estão. Tantas plantas misteriosas crescem em seu topo, mas apenas o Rei das Fadas, o papai, tem permissão para ir até lá. O cogumelo, semelhante a uma montanha diante dos nossos olhos, é chamado de pólipo divino. E ele é apenas um pequeno broto que cresceu nas raízes da árvore sagrada. Incrível, né? E ao terminar de contar tudo isso, Tiori então pergunta a Nassens se ele já sabia disso. Mas o herbalista estava pensando em outra coisa. De costas para Tiori, ele pergunta: quando você percebeu que eu não era um menino e que também não era uma menina? Que ingênuo! É muito simples. Já que você sempre toma banho escondido, eu acidentalmente dei uma espiada em você. Foi o que respondeu Tioré. Entretanto, Nassens não gostou de saber que ela estava ali espiando, mas de toda forma, Nassens admite que ele de fato não é uma menina nem um menino. E ao notar a frustração de Nassens em relação a isso, Tiori então começa a contar. Sabe, meu segundo irmão mais velho, Cistos, mesmo tendo uma forte herança de fada, ele não consegue aceitar o fato de que suas asas ainda não cresceram. Já meu terceiro irmão mais velho, Belt, não gosta de ser o único da família com orelhas pontudas, mas eu não acho que isso seja um problema. Já a quarta e quinta das minhas irmãs, Zana e Zirian, ambas possuem uma forte herança de gigante, mas elas dizem que se incomodam por serem um pouco menores do que um gigante de sangue puro. E por fim, Fal, nós ainda não sabemos se ela será nossa irmã ou nosso irmão. Ao ouvir isso, Nassens fica surpreso, mas logo Tiori explica. Se Fal se apaixonar por um menino, ela será uma menina, ou se apaixonar por uma menina, ela será um menino. Papai disse que isso era relativamente comum entre as fadas, mas ainda assim, Nassens acha isso muito estranho. Entretanto, Tioré diz que para as fadas isso não é nada estranho. E é nesse momento que a ficha de Nassens cai, e ele se exalta dizendo: mas o que você está tentando dizer? Eu sou um humano. Mas Tiori questiona como ele pode ter tanta certeza disso, já que ele foi encontrado por um humano. Portanto, isso poderia significar. Porém, Nassens já rebate dizendo que ele também não pode voar. Mas Tioré logo conta que existem muitas fadas que não podem voar.
E além disso, Tiori também lembra que ele disse que se sente melhor desde que chegou ao Reino das Fadas. E que isso sim é bem estranho, já que nenhum humano consegue viver perfeitamente naquele mundo. Pois o ar no Reino das Fadas é tão denso e doce que no fim acaba sendo um veneno para os humanos. Então viver ali por muito tempo causaria intoxicação, asma ou até mesmo uma debilidade severa. Portanto, para Tiori, Nassins era sem dúvidas uma fada. Mas Nassins cai em negação, ele não conseguia acreditar que era uma fada. Porém, para reforçar ainda mais essa possibilidade, Tiori conta que todo humano que visita o Reino das Fadas precisa tomar regularmente um comprimido de verbasco. Verbasco era uma erva com poderosos efeitos sedativos e adstringentes, muito eficaz contra asma ou tosse. E por crescer dentro do Reino das Fadas, ela tinha o efeito de fornecer algum tipo de resistência ao ambiente hostil e ao veneno. Então logo Nassins se recorda do comprimido que Murta engoliu e pergunta se era de verbasco, pois se for, está explicado porque seu veneno quase não teve efeito algum sobre ele. No entanto, Nassins se lembra que na verdade ele só tomou o comprimido depois do confronto dos dois, o que significa que ele também tomou um antes de começar a lutar. E com isso, Nassins acaba chegando a uma surpreendente dedução. Mudamos então de cenário, onde podemos ver Murta com aquele duende retornando para o Reino das Fadas. O rapaz estava carregando o bebê fada que ele conseguiu desfazer a troca antes que fosse tarde demais. E ele espera que Puck, aquele duende, tenha aprendido a lição, que ele jamais volte a fazer isso novamente. Dito isso, Murta então o libera, dizendo que ele está livre agora, e também pede desculpas por ter apontado sua espada para ele. E quanto ao bebê, Murta confessa ter um pouco de inveja dele, pois ele era visivelmente uma fada em todos os sentidos. Ei, Murta, você é realmente filho do Rei das Fadas e da Rainha Gigante? Hoje, mas principalmente no passado, essa era uma das coisas que Murta mais escutava e que o deixava bem zangado. Peçam desculpas agora. Eu sou filho de Arlequim e de Anne de ponta a ponta. Era o que Murta sempre gritava quando isso acontecia. Porém, desde pequeno, sua saúde já estava debilitada. Uma tosse intensa era um dos sintomas mais frequentes. Este é um comprimido de verbasco. Certifique-se de tomar um periodicamente. Era o que dizia seu pai Arlequim, o Rei das Fadas. E mesmo com Murta achando o gosto daquele remédio bem amargo, King insistia, dizendo que aquilo era para o seu próprio bem. E com a ajuda desse remédio e de sua dedicação para se fortalecer, Murta seguia aprimorando suas habilidades, principalmente com a espada. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento não parava de ecoar em sua mente. Por que eu não posso voar sendo filho do Rei das Fadas? Por que sou pequeno, apesar de ser filho da Rainha dos Gigantes? No entanto, o Rei das Fadas pedia para que Murta não deixasse se levar pelas vozes que o cercam. Já Tiane pede para ele nunca esquecer quem ele é. O nosso filho precioso, independente do que digam ou que aconteça. Murta tinha ciência do amor incondicional que recebia, mas ainda assim, cada vez que escutava as palavras gentis e reconfortantes do seu pai e de sua mãe, ele sentia uma intensa ansiedade que parecia que iria lhe esmagar. E se eu não fosse seu verdadeiro filho, mas na verdade um changeling? Esse era o pensamento que mais se passava na sua cabeça. E esse pensamento só ficou ainda mais forte quando Nassins chegou ao Reino das Fadas. Porque
Era assustadora a semelhança que existia entre Narcís e seus pais. E enquanto estava perdido em seus pensamentos e dúvidas, Puck chama pelo príncipe, que logo volta a si e questiona por que dele estar ali ainda. Mas o duende lembra que ele ainda não soltou a corda. Mas antes de fazer, algo chama a atenção de Murta, que começa a sentir um cheiro bem estranho. E esse aroma parecia afetar de alguma forma aquele duende, que começa a agir de forma estranha, e o mesmo parecia acontecer com aquele bebê fada. Mas logo Murta identifica que aquele aroma é um incenso venenoso que tem um efeito mortal nas fadas. E revoltado, Murta então grita: "Quem são vocês? Saiam das sombras agora!" E diante dele estão 5 figuras misteriosas, sendo que uma delas foi aquele que conduziu a reunião dos Cavaleiros do Caos, sendo o emissário da profecia dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E é exatamente ele que questiona ao notar que Murta não foi afetado pelo aroma venenoso. "Então você é um humano?" Uma sombra obscura visita a pacífica floresta do Rei das Fadas. Quem são eles e quais são suas verdadeiras intenções? Continua no próximo capítulo, intitulado O Elixir Ancestral. E não vai ser fácil processar todo esse capítulo. A gente precisa ir com calma, né? Pois apesar de muitas revelações, nenhuma delas foi de fato confirmada. Então no momento o que temos de concreto é que Narcís não possui ainda um gênero definido e que a família real pensa que ele é uma fada, já que casos de gêneros não definidos são bastante comuns entre as fadas, fora a questão dele se sentir muito bem dentro do reino eterno, algo impossível para qualquer humano. Mas aqui eu me pergunto, se essa questão é válida também para outras espécies, no caso os gigantes. Será que essa toxicidade não afeta também a Diane? Em uma pergunta, ou entrevista, Nakaba chegou a até comentar que Diane poderia viver no Reino das Fadas graças a King, mas ele não deu maiores detalhes. Será que King de alguma forma lhe protege o tempo todo? É algo interessante a se pensar, mas nós vamos conversar melhor sobre isso e todas as outras questões levantadas por este capítulo no nosso próximo vídeo, onde iremos tentar destrinchar esse capítulo para entender onde o Nakaba quer chegar com tudo isso. Então até lá, vamos continuar conversando e debatendo aí nos comentários. Então já comenta aí o que vocês acharam de todas essas revelações. Enquanto vocês comentam, eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Drip Snake, Misael e Manuele, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!